Prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no âmbito da operação Compliance Zero, está revelando toda a sujeira acumulada embaixo do tapete, compra de times de futebol, patrocínio de jantares e eventos com presença de ministros do STF. Até o nome da Viviane Barsi, esposa do sancionado Alexandre de Moraes, foi relacionado ao Banco Master. Vamos receber Carlo Cauti para analisar o cenário obscuro envolvendo Daniel Vorcaro. O nosso italiano já está aqui conosco no nosso estúdio. Cauti, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane, boa tarde ao nosso público, boa tarde aos nossos comentaristas. Pois é, né, é o escândalo pelo menos do ano, se não da década, né, no Brasil, o escândalo bancário que está afetando todo o setor, inclusive o mercado financeiro, esse do Banco Master, um banco relativamente pequeno, né, estamos falando de um banco que tinha como dimensão em sua carteira de crédito 0,5% do total do Brasil. Então, um banco pequenininho, mas agora que está sendo liquidado pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central pegou esse banco e disse, olha, você não existe mais, vamos liquidar tudo, vamos fechar o banco. Por quê? Porque criou um rombo, o Banco Master, equivalente a 1/3, basicamente, de todas as reservas, toda a garantia que os outros bancos colocam para cobrir eventuais crises bancárias. Ou seja, existe um fundo chamado FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que é alimentado por todos os bancos do Brasil. Hoje tem mais ou menos 150 bilhões de reais, entre 120 e 150, muda de ano a ano. E esse fundo serve para pagar, para reembolsar os brasileiros caso um dos bancos hoje atuantes no Brasil quebre. Só que acontece, a dúvida que fica, né, que é uma das várias dúvidas que temos sobre o que aconteceu no caso do Banco Master é como foi possível que um banco tão pequeno, né, 0,5%, menos de 1% do total da carteira de crédito no Brasil, conseguiu representar um rombo de 1/3, basicamente, de todo o FGC. Como que foi possível chegar até esse ponto e ninguém viu, ninguém fiscalizou, né? Então, Banco Master é, de fato, um caso que ainda vai dar muito o que se falar e possivelmente terá também consequências não só econômicas, mas também políticas e, quem sabe, de natureza, com certeza, criminal, né? Porque alguém lá vai acabar preso. Já está sendo preso, né? Mas gente vai acabar sendo presa com certeza. Cauti, você falou a respeito desse fundo, que todos os bancos, portanto, têm capital ali dentro. Tendo em vista esse fundo, há a possibilidade de ter uma espécie de repasse para a população com taxas a mais desses outros fundos, já que todo mundo vai sair do prejuízo? Pois é, ótima pergunta, Gesiane, porque assim, vale a velha máxima, não existe almoço grátis, né? Ou seja, esse fundo, o FGC, ele é alimentado pelos outros bancos, né? Ou seja, pelo Itaú, pelo Bradesco, pelo Banco Mercantil, pelo BTG, todos os bancos, né? Eles colocam uma pequena porcentagem dos seus ativos para alimentar esse fundo. Então, eles fazem isso com um seguro, com uma garantia, né? Vai que acontece alguma coisa, esse fundo vai lá e reembolsa até R$250 mil por cada CPF, né? Pois bem, se esse fundo for atingido, como será atingido, né? Por cerca de 41 bilhões de reais por causa desse rombo do Banco Master, os outros bancos vão ter que cobrir, né? Vão ter que colocar mais dinheiro para cobrir esse rombo, né? Essa retirada tão importante de recursos. E, obviamente, eles não vão amargurar o prejuízo sozinhos, vão pegar e vão repassar isso para os seus clientes, para a população. Ou seja, a sua conta corrente, o seu talão de cheque, as suas operações bancárias vão acabar, o seu empréstimo vão acabar ficando mais caras, porque os bancos vão subir o quê? A taxa de administração, vão subir a porcentagem, né, que eles cobram para qualquer tipo de operação. Então, isso vai acabar se repercutindo. Quem vai pagar a conta será o povão, né? Então, podemos dizer que, e essa parte que mais irrita, possivelmente, o estilo de vida do Daniel Vorcaro, né, e da turma do Banco Master, que tinha avião de mais de 100 milhões de reais, 2, inclusive, aviões. Comprou uma mansão em Trancoso, na Bahia, por quase 300 milhões de reais. Comprou uma mansão nos Estados Unidos também por 90, mais ou menos, milhões de reais. Comprou parte do Atlético Mineiro, fez uma farra lá no Rio de Janeiro, no carnaval desse ano, chamou modelos de fora, custou 40 milhões de reais, ou seja, quem vai pagar os modelos, as modelos internacionais do Rio, seremos nós, através do aumento do custo, né, dos bancos que vão passar para o FGC. Ou seja, muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte. Cauti, vou trazer aqui para nossa tela os nossos queridos comentaristas, analistas políticos. Josi, estamos aqui com o nosso italiano amado, Carlo Cauti.
Vou fazer aqui, ó, dobradinha mercado e mercado, hein? Bate bola aqui, pergunta para o nosso querido Carlo Cauti. Acho que a gente não tá ouvindo, é aqui, ó, lá, é lá, Josi. Oi, oi. Oba, oi. foi. Boa tarde, Cauti, vamos lá, né? São muitas camadas nesse caso, gente, tanto de envolvimento com o Banco BRB, sobra até para o BTG, a assessoria jurídica do Banco Master, né, que tem participação de esposa de ministro do STF. Olha, tem até ligação com o clube de futebol, mas vamos lá. O que eu quero trazer aqui de ponto de atenção são 2 pontos de atenção. Primeiro, né, Cauti, você vai concordar comigo que no Brasil o grande problema para isso ter acontecido, isso pode acontecer, né, de dar esse default em empresas, é a banalização do risco de crédito. Quando você tem um ativo, você precisa analisar sim o retorno, né, sim a liquidez, mas o risco ele é muito esquecido e esse risco ele sempre deve ser considerado, porque a gente tem um mercado que visa aí majoritariamente o retorno para aumentar também as comissões dos vendedores, que no caso são assessores de investimento, né? Agora, eles sempre focando aí só no retorno elevado e não considerando esse risco. Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui é que do montante que tem no FGC hoje, a gente tem de 30 a 40 bilhões alocados em títulos do governo. E que para fazer essa remuneração para o Banco Master, o governo vai precisar liquidar, né? Eles precisam ser vendidos para honrar esses ativos para, então, o FGC, né, remunerar aí os até então detentores, né, de títulos do Banco Master, CDBs do Banco Master, por aí vai. E aí, Cauti, eu gostaria de saber, assim, né, quais as consequências em relação a isso, que isso pode impactar na curva de juros, né, porque isso vai, como muito bem colocado pelo Cauti, gente, isso não é problema de quem tem dinheiro no Banco Master, não. Vai respingar, sim, vai refletir em cada brasileiro, porque tem dívida brasileira envolvida nisso. Vejam como é grotesca essa situação, né? A gente já não apanha o suficiente de problemas causados pelo próprio governo, agora a gente tem os entes aí causados por grandes instituições financeiras. E repito, como o Carlos também mencionou, grandes instituições financeiras apertam a mão de autoridades políticas toda semana. E sempre vai ser assim, né? Agora, a parte triste é que o brasileiro, até quem não tem nada a ver com o Banco Master, vai ser prejudicado. Não, pois é, Gênesis, boa tarde. É exatamente isso, né? O problema é como chegamos até esse ponto, né? Como você muito bem colocou, essa promiscuidade entre o mercado financeiro, a Faria Lima, a parte podre da Faria, porque tem muito banco sério na Faria Lima, né? Mas a parte podre da Faria Lima no mercado financeiro que acaba fazendo operações espúrias, né? Completamente descabidas, né? E quem deveria regular isso acaba sendo, no mínimo, omisso, porque antes de escalar para a parte política, vamos por graus, né? Porque temos também uma parte de controle, uma parte de auditorias. Temos, por exemplo, o Banco Central, que deveria auditar, deveria verificar, né, o que os bancos estão fazendo ou deixando de fazer. Temos a CVM também, a Comissão de Valores Imobiliários, já que o Master era listado, né? Temos e outras empresas conectadas ao Master, com clínicas, por exemplo, é uma empresa que comprou um número considerável de papéis do Banco Master e vai ter problemas. Então, todas as empresas listadas, cadê a CVM para dizer, olha, isso está muito errado, né? Para botar a boca no trombone. Mas temos também, por exemplo, as agências de classificação de risco, né? As agências de rating, cadê Standard & Poor's, Fitch, etc., que até poucos meses atrás elevaram o risco de crédito, ou melhor, a qualidade do crédito do Banco Master. Disseram para os investidores, olhem, comprem papéis do Banco Master, porque eu garanto, né? A garantia sou eu, diria. Então, chancelaram, carimbaram tudo isso. Temos também as empresas de controladoria das contas, né? KPMG, Ernst Young, etc., etc., né? Todas as empresas que fazem auditoria das contas e ninguém viu nada. É óbvio que não é possível, ninguém acredita nisso. Então, tem um enorme conluio que deveria ser descoberto e punido, porque aí é crime, né? Porque não é possível que ninguém viu nada. E vimos vários casos parecidos, né, Geise? Você também, com certeza, como eu, cobre esses casos. Lojas Americanas, por exemplo, ninguém viu nada em lojas Americanas. Ou, por exemplo, o caso
agora do Banco Master, mas também da Ambipar, também mais recente, entre outros. Então, são vários casos, são casos demais e ninguém nunca viu nada muito esquisito. Agora, escalando para a parte política, só para terminar o raciocínio, também temos um problema de contatos espúrios com vários ambientes políticos de esquerda e de direita, porque vamos falar também, parte do Centrão estava envolvido nisso. Não é possível esquecer que houve emendas apresentadas no Congresso Nacional para permitir a elevação, né, do FGC, da cobertura do FGC de R$250 mil para R$1 milhão por CPF. É óbvio que isso daria ainda mais margem de manobra para o Daniel Porcaro. Daniel Porcaro, que é essa pessoa que estamos vendo aqui, né, o fundador e o CEO do Banco Master, alguém que tinha um currículo obscuro, né, não tinha nunca tido experiência com o setor bancário e do nada se tornou, né, um dos banqueiros mais famosos e mais bem remunerados, né, do Brasil, inclusive ganhando vários prêmios também de empresário do ano. Tem uma das fotos que a gente está vendo aqui onde ele ganha um prêmio. Então, assim, tá todo mundo muito errado e sim, teremos problemas. Tem muita gente lá que tem que explicar muita coisa para o pagador de impostos. Aqui, esse prêmio aqui, é o pagador de impostos brasileiros. Serrão, sua pergunta ao nosso querido Carlo Cauti. De novo, né, Cauti? Enquanto estão mamando na teta do banqueiro, o banqueiro é maravilhoso. Agora que ele cai, ele vira o demônio. Agora, o que consegue explicar que tudo isso não tivesse sido detectado a tempo? Desde 2022, alguns fundos não vinham apresentando os seus dados de fiscalização para a Receita Federal e para o próprio Banco Central e agora estão envolvidos nessa história e também tem relação com o próprio caso que investiga financiamento da facção PCC. Como é que não detectaram nada disso? De quem é a culpa? É da autoridade monetária? É da Comissão de Valores Imobiliários? É como você lembrou ainda agora, é da questão do cartel das empresas de auditoria? Quem leva a culpa nessa história? Ótima pergunta, Serrão, e acho que isso é algo que deverá surgir, né, emergir das investigações e eventuais também delações que podem vir a acontecer. Se Daniel Porcaro abrir a boca, né, botar a boca no trombone e falar aquilo que ele sabe, todas as conexões espúrias que com certeza da quais ele participou ou presenciou, com certeza muita gente em Brasília vai cair. Portanto, em Brasília tem muita gente hoje que está dormindo muito mal, né? Então, sim, as investigações vão ter que entender o que aconteceu e vão ter que definir de quem que é a culpa, quem que deve ser responsabilizado. Não é possível que a gente considere normal o fato que o Banco Central, que tem um diretor especializado na supervisão bancária, não viu nada. Não é possível pensar que a CVM, que deveria verificar isso, não viu nada. Não é possível achar que os balanços que eram auditados por empresas muito bem remuneradas não viram nada. E não é possível, Serrão, só para a gente entender a má-fé profunda de muita gente também na Faria Lima, não é possível pensar que assessores de investimentos de grandes bancos, de grandes corretoras que entucharam, porque a palavra certa é essa, entucharam produtos do Banco Master para seus clientes, muitas vezes até além do limite de R$250 mil cobertos pela FGC, não é possível que essas pessoas atuaram na boa-fé, porque ou eles são inadequados pelo papel que estão cumprindo, porque são incompetentes, ou eles fizeram isso sabendo que era um papel tóxico que estavam colocando na carteira dos seus clientes. Em ambos os casos, deveriam ser removidos urgentemente dos seus cargos. Então, é muito grave tudo isso. E o fato de que o Banco Master pagava uma remuneração mais alta do que outros bancos para os assessores de investimentos que colocavam esses papéis no mercado, é óbvio que também é um incentivo perverso que deve ser investigado. Então, está todo mundo com culpa, né, no cartório nessa história e, portanto, isso deve ser, com certeza, investigado com dureza, porque isso tem que ser utilizado como exemplo para que nunca mais aconteça no Brasil algo do tipo. Cauti, saideira aqui pra gente. Qual é o impacto internacional disso? Lembrei do Lula em 2008 com a marolinha. Tem algum impacto internacional do ponto de vista do mercado? Por enquanto ainda não. O Banco Master ainda era um banco pequeno. Vai ter um estresse nos juros, como a Gisele estava falando, né? Ou seja, quando o FGC, para pagar esses 40 bilhões de reais, vai ter que vender parte dos seus ativos, né? Porque esses 150 bi estão investidos também. Então, vai ter que vender parte dos investimentos. Quando vende tudo junto, papéis do governo, o que acontece? O preço cai e o juro sobe. Então, teremos
teremos juros um pouco mais altos por um período, né? Mas ainda um impacto, vamos dizer, contido. O Banco Master tentou uma internacionalização em Londres, inclusive, negócio meio brega, alugou o escritório mais caro de Londres, etc. Mas, no final das contas, não vai dar em nada. Ao menos que não se descubra, como o Serrão estava falando, que há ligações com o PCC, que o Banco Master tinha ligações ou circulava dinheiro do PCC, como a Operação Carbono Oculto começou a investigar, não sabemos o que fim vai dar isso, né? Porque havia fundos ligados ao Master com dinheiro do PCC. Se isso for provado, aí sim a questão poderia aumentar, porque o PCC, lembramos, não é um problema para o Brasil, é um problema para o planeta Terra, considerando que está em basicamente 28 ou mais países mundo afora. É isso, obrigada então, Carlos Cauty, pelas informações aqui hoje, Jornal da Oeste. Até amanhã. Até amanhã. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.